gente sendo tocado e alcançado. E hoje eu quero falar sobre Deus usa os improváveis para manifestar o seu poder. Deus usa aqueles que o mundo diz que não serve, que não presta, que não daria em nada. É interessante que quando a gente vai vivendo a nossa jornada e Deus vai fazendo, Deus vai realizando, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? De nunca perder de vista e de memória o lugar de onde Ele nos tirou. Porque a gente passa a viver uma realidade muito aquém daquela que vivíamos. A gente passa a viver uma realidade muito diferente de onde Ele nos tirou. E por algum momento a gente pode achar que aquilo que nós estamos vivendo foi meramente fruto dos nossos esforços humanos. Quando na realidade, se nós olharmos para trás, a gente vai entender que se chegamos até onde estamos, porque a mão de Deus nos alcançou. Você pode declarar isso nessa manhã? A mão de Deus me alcançou. E eu falo mais, a gente acha que a mão de Deus nos alcança quando a gente entrega a vida para Jesus. Na realidade, o entregar a vida para Jesus é a continuação da mão dele ter nos alcançado em algum momento, em alguma fase que a gente nem lembra exatamente quando foi. Quantos livramentos, quantas intervenções, quantos milagres, quantas coisas Deus foi promovendo ao longo da nossa história, que se ele não tivesse sido rico em misericórdia, nem aqui estaríamos. Você sabia disso? Você sabia que Deus já te deu livramentos que você só vai saber quando estiver na eternidade? Tenha certeza disso. Mas hoje eu quero falar com mais profundidade sobre por que Deus te escolheu. Por que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida? Por que o favor dele vai liberar coisas que você nem sequer esperava? Hoje eu vou te mostrar isso, porque na medida em que eu vou te mostrando e revelando esses princípios, a sua fé está sendo edificada. Você vai viver coisas que os seus antepassados não viveram. Você vai acessar ambientes que os seus antepassados não acessaram. Você vai entrar em uma estação de muita colheita do grande favor de Deus na sua vida, porque Ele te escolheu. E não é que Ele não tenha escolhido outros, mas você entendeu que Ele te escolheu. Você abriu o coração para essa escolha. É por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 5, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Olha que poderoso. Você pode dizer assim, foi Jesus que me escolheu. Foi o Senhor quem me escolheu. Então, se você crê nisso, vá aqui, ó. Já compartilhou? Já mandou lá nos grupos de WhatsApp? Já mandou no seu Instagram? Já mandou para o número máximo de amigos? Faça isso, mande. Eu quero já começar lendo aqui o versículo base de hoje, onde Paulo vai começar em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, gerando clareza sobre quem nós éramos e por que razão ele nos escolheu. Você sabe por que Deus te escolheu? Você sabe por que razão Deus te escolheu? Coloca aqui, ó, de onde você me acompanha nessa manhã, como de costume. Coloque a bandeira. E com a bandeira você pode também colocar o nome da sua cidade. Isso. Clique aqui também, ó, em principais fãs. Você viu que tem aqui? Bom dia, Jorge. Tem ali, ó, uma coroazinha. Tá escrito principais fãs. Clica aí, ó. Faça parte do Café com o Rei. Eu estava meditando sobre os nossos encontros pela manhã. Caxias do Sul / Winter Garden, né? Eu estava ontem meditando sobre os nossos encontros.
pela manhã, e aí me veio o versículo, que inclusive é um dos versículos base da nossa igreja, que é Romanos 5,17, onde Paulo fala da graça que nos alcançou e do lugar de privilégio que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Porque vai dizer assim, ó, se a morte reinou pela ofensa de um só, por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto é entender que nós estamos o quê? Reinando em vida. Nós estamos reinando em vida em Cristo Jesus. Então, essa é uma posição que Deus te chama a viver. É reinar em vida, não é reinar em eternidade. É reinar em vida. Então, você pode dizer assim, ó, Deus me chamou para reinar em vida. Por quê? Se você carrega o reino, porque essa é uma verdade, você carrega o reino. Então, ao carregar o reino, você está reinando em vida. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5,17. Mas quando você lê também em Efésios capítulo 2, verso 6, vai dizer que e nos ressuscitou juntamente com ele. Então você já foi ressuscitado, porque aquela antiga criatura ela não existe mais. Hoje você é uma nova criatura. Então, na medida que você se tornou uma nova criatura, a partir do momento que você se tornou uma nova criatura, Paulo vai dizer que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, você está nesse exato momento assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se você está assentado com Cristo Jesus, você está fazendo o que nessa manhã? Café com o Rei. Então, você está tomando café com o Rei. Nós estamos aqui compartilhando da mesa do Senhor. E quando nós compartilhamos da mesa, pela manhã nós estamos fazendo o quê? Tomando café com o Rei. Então seja bem-vindo ao Café com o Rei. Quem gostou do nome desse encontro? Coloca aqui, pastor, fez todo sentido? Ou se não fez, você também pode dizer, pastor, não fez sentido. Mas para mim fez todo sentido. Coloque assim, ó, eu estou tomando café com o Rei. Você imagina acordar todos os dias de manhã e tomar café com o Rei. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus. Então seja bem-vindo ao Café com o Rei. Você está, deixa eu botar aqui, ó, no Café com o Rei. E aí tem algo mais interessante, né? Você está no Café com o Rei porque a todos ele constituiu também reis e sacerdotes. Só pode estar na presença dele porque você se tornou um sacerdote. Porque sacerdote é aqueles que têm acesso à presença, que ministram a presença. E ademais disso, rei, porque nós também estamos reinando em vida. Então, aonde você estiver, você é um representante legal do rei para reinar sobre realidades espirituais. Meu Deus, tem muita revelação aqui. Então, você está reinando em vida, você foi constituído rei, e você está nessa manhã tomando café com o rei. Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar sobre Deus usa os improváveis para manifestar o seu poder. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Olha que poderoso isso. Você já compartilhou? Já mandou? Não deixe de reagir. Se você ainda não clicou aqui, ó, em principais fãs,
clique para fazer parte do Café com o Rei. Eu vou customizar esse nosso encontro, vou fazer artes bonitas para que você possa, porque na verdade não, você já faz parte, né, dessa comunidade, que ela vai continuar crescendo e alcançando vidas. Glorifica a Deus, porque durante o dia o vídeo tem alcançado mais e mais pessoas. Eu quero também te pedir esse favor, ao terminar a live, copie o link do Café com o Rei, que são das nossas lives, e vai mandando para o número máximo de amigos. As lives ficam salvas, né? A única diferença de quem assiste depois é porque não tem a oportunidade de ter essa interação como nós estamos tendo, né? De poder conversar, escrever, interagir, e tem sido uma bênção. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, eu estou louco para compartilhar o que Deus pôs no meu coração. Paulo vai dizer assim, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que isso. Olha que poderoso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. No verso 26, um verso antes, ele vai dizer assim, irmãos, considere a vocação de vocês. Ou seja, considere a vocação para a qual Deus te chamou. Tenha em mente que Deus te chamou para algo. É o que Paulo está dizendo. Considere a vocação de vocês. Você pode dizer assim, ó, Deus me chamou para algo. Que ele não chamou outro, ele chamou você. Você precisa ter essa consciência, você precisa acordar todos os dias de manhã e falar, Deus me chamou para algo, eu estou totalmente disponível e disposto, e inclinado e favorável a viver aquilo para o qual ele me chamou. Você tem noção disso? Tem gente que te chama, você se empolga. Ai, fulano me chamou. Ai, o pastor da igreja me chamou. Ah, o meu patrão me chamou. Tal pessoa me chamou para participar do evento. Olha o que Paulo está dizendo. Considere a vocação de vocês. Que vocação é essa? É a vocação da qual Deus te chamou. Isso tem que gerar uma empolgação fora da curva. Porque se a gente se empolga com aquilo que os homens nos chamam para fazer, agora imagine ser chamado pelo próprio Deus. E você foi chamado por ele. Deus tem uma obra com você que ele não tem comigo. Ele tem com você. Com o seu jeito, com o seu aspecto, com a sua forma de ser. Então eu já quero começar dizendo essa live, que essa live vai ser poderosa. Deus vai destravar a vergonha, a timidez, tudo aquilo que te paralisa, porque grande parte daquilo que te paralisa foram setas lançadas ao longo da sua jornada para que você não rompesse no sobrenatural, para que você não manifestasse no sobrenatural. Então essa vergonha de falar, essa timidez excessiva, isso são frutos de traumas, que você precisa falar, Senhor, tira isso da minha vida. Porque uma coisa é ser introspectivo. Eu sou, parece que não, mas eu sou uma pessoa introspectiva. No ambiente onde muitos querem falar, eu sou o que menos fala. No ambiente, às vezes, onde muitos querem aparecer, e eu não falo aparecer no sentido de ser exibido, mas de ser extrovertido, eu sou o introspectivo. Esse é o meu jeito de ser. Mas ser vergonhoso, aí é outra coisa. E a vergonha é algo que precisa ser trabalhado para que ela não paralise a vocação de Deus na sua vida. Tem gente que é tímida, é introspectiva. No sentido da introspectividade, eu me refiro. Mas quando é dada a oportunidade de falar, essa pessoa se posiciona, fala, comunica, ora, ensina, porque ela sabe a vocação que recebeu. E Deus te vocacionou para algo.
Eu quero declarar isso porque é muito forte. Deus já está falando com alguém nessa manhã. Não foi pela tua capacidade, não foi pela sua oratória, não foi pela sua dicção, não foi pela sua desenvoltura, mas foi porque ele confiou algo a você que ele não confiou a outro. Eu não estou te motivando, eu estou te ativando. Motivação daí passa, ativação fica. É como Paulo vai dizer para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Olha o que Paulo está falando para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Eu estou dizendo aqui para você nessa manhã, Fernanda, Léo, Danilo, Dani, Jorge, Andresa, Luiz, desperte o dom que há em ti. Há uma vocação e a Bíblia que está dizendo: considerem a vocação de vocês. Mas olha o que Paulo vai dizer: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus não te chamou porque você era sábio. Deus não te vocacionou porque você era poderoso ou porque você nasceu, em outras palavras, em berço de ouro. Esse dia eu estava no curso de teologia, no nosso Teologia do Reino, e aí eu peguei e perguntei: gente, de todos que aqui estão, e tínhamos ali quase 50 pessoas, de todos que vocês que aqui estão, quantos de vocês vieram de um berço de ouro? E aí teve um que falou assim: Carlos, não um berço de ouro, mas eu vim de uma família próspera. Só tinha um entre os 50 na sala. Você tem noção disso? Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então o que Paulo está tentando nos dizer é o seguinte: não ache que você foi chamado porque existe algo de extraordinário em você. Não foi por isso. Mas é porque ele sabe o que só ele tem com a sua vida. Só Deus sabe o que ele tem com a sua vida. Não foi porque você veio de berço de ouro, não é porque você já era um sábio, não é porque você era um poderoso, não. Mas ele sabe a razão para a qual ele te fez. Então, sabendo aquilo que você carrega, sabendo do potencial que você tem, mesmo sem que você saiba disso, ele te vocacionou. Então Paulo diz, ó, considere a vocação. Porque isso nos leva a entender que não podemos ficar colocando limites no poder de Deus pela nossa capacidade, porque às vezes estamos limitando o poder de Deus porque estamos olhando o quão incapaz nós somos. E é verdade, eu me sinto muito incapaz para muitas coisas. Mas eu não fico olhando para a minha incapacidade, eu olho para o poder de Deus. Anote isso imediatamente. Não vou olhar para a minha capacidade, eu vou olhar para o poder de Deus. Anote isso, anote isso. Isso é uma chave que tem que virar na sua mente. Pare de olhar para a sua capacidade. Olhe unicamente para o poder de Deus. Então, quando eu olho para o poder de Deus, eu entendo a vocação. Eu entendo que não se trata daquilo que eu posso, daquilo que eu era, mas daquilo que Ele quer fazer na minha vida. Está entendendo isso? Isso é muito poderoso. Meu Deus. Nem começou, estou só aqui dando spoiler, é só a introdução. Primeiro ponto, anote isso. Deus ama transformar fraqueza em força e dor em cura. Deus ama transformar fraqueza em força e a dor em cura. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Não tem esses que se acham ser demais? Não tem esses que acham ser alguma coisa? Aí Deus escolhe quem não é nada. Deus vai lá e tira de trás das malhadas. Deus tira de trás dos monturos. Deus tira de trás da improvabilidade e faz assentar com os príncipes deste mundo. Meu Deus do céu. Sabe o que isso me leva a entender? Que exatamente na área onde o inimigo mais te usou,
na área onde o inimigo mais massacrou a sua genealogia, os seus antepassados. E isso acabou respingando, reverberando em você. Na área de maior sofrimento, é nessa área que Deus vai te levantar para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nas áreas que você mais foi humilhado, mais foi massacrado, Deus vai super... Sabe o que é superabundar? É quando você coloca o líquido aqui, ó, nessa caneca linda da Reino Graça, é quando você coloca o líquido e ele começa a transbordar, ó, superabundando, transbordou. Então, nessas áreas de maior humilhação, de maior sofrimento, Deus ele vai superabundar na sua vida. É por isso que eu declaro que você vai ser uma pessoa muito próspera financeiramente, porque essa é uma das áreas que o inimigo mais massacra a vida das pessoas, na pobreza, na dependência, na necessidade. Então Deus vai te prosperar muito financeiramente. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão conectados, foi uma das áreas que o inimigo mais massacrou a sua família, os seus antepassados e tentou também massacrar você. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que é nessa área que o transbordo de Deus virá sobre a sua vida. Muitos foram infelizes no casamento e isso respingou em você. Mas eu quero declarar que aonde a humilhação, a escassez bateu, Deus vai te levantar com mãos fortes para manifestar o favor dele na sua vida. Você crê nisso? Porque toda falta do passado vai revelar o transbordo de Deus no seu presente e futuro. Anote isso, meu Deus do céu. Isso é muito forte. Toda falta do passado revela aonde o poder de Deus vai transbordar no seu presente e no seu futuro. Me diga onde faltou e eu te digo aonde transbordará. Que live, meu Deus do céu. Você já compartilhou? Você já enviou? Me diga aonde faltou. Faltou nas emoções, faltou no casamento, faltou na saúde, faltou nas finanças. Me diga onde faltou e eu te direi aonde o poder de Deus vai transbordar. Meu Deus do céu, eu sinto o poder de Deus aqui fluindo nessa manhã. Eu sinto pessoas sendo tocadas, meu irmão. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te revelará. Deus está falando nessa manhã. Se levante dessa cama. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Eu creio, meu irmão, na autoridade do nome de Jesus, que toda história de sofrimento Deus transformará em uma história de transbordo. A história que os nossos filhos contarão é: nossa, o meu pai e minha mãe tinham um casamento maravilhoso. O meu pai e a minha mãe fizeram viagens, ajudaram pessoas, contribuíram com a obra de Deus. Eles foram pessoas bem-sucedidas. Toda história negativa contada até aqui, Deus transformará em uma história de fé. Anote isso em nome de Jesus. Toda história contada negativamente até aqui, Deus transformará em uma história de fé. Aquilo que nós contamos negativamente aqui, os nossos filhos contarão a nosso respeito como uma história de fé. Papai e mamãe eram ousados, eram pessoas de fé. Acordavam 6 horas da manhã para ficar ouvindo um pastor maluco que acreditava em coisas malucas, sobrenaturais. E Deus fez, e Deus realizou, porque não era sobre a condição, porque Deus escolhe quem não é para confundir quem é. Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir os sábios e os poderosos. Meu Deus, meu irmão, está tão poderoso que enquanto você compartilha, eu vou te deixar aqui, ó. Quero ver se você está recebendo isso. Enquanto você compartilha, eu vou ali pegar mais um café, porque está muito forte.
Meu Deus do céu. É demais. Obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. É uma certeza, vai acontecer. Você não pode duvidar. Porque toda vez que a gente duvida, a palavra também vai dizer homens de pequena fé. Homens aqui independe de gênero. Feminino ou masculino, porque só existem os dois. Pessoas de pequena fé. Anote o ponto 2. O improvável é o palco do poder divino. Você é um improvável? Então você é o palco do poder divino. Meu Deus, eu vou escrever isso aqui para você. O improvável. Isso é muito forte, Jesus. O improvável é o palco do poder divino. É tão louco, vou contar uma coisa para vocês. Só para vocês que estão aqui conectados. Eu lembro quando Deus começou a mudar a minha realidade. E sobretudo a realidade financeira, né? Porque eu vim de um contexto de muita humilhação, muita escassez. Vivi muitas privações da minha história. E é o que eu falo, domingo passado eu estava ministrando sobre resistências espirituais. Eu falei, gente, eu não prego o que eu vivo, eu não prego o que eu vivo e o que eu já vivi. Então, tudo que eu prego, eu primeiro examino o meu coração. Porque se eu prego o que eu não vivo, eu estou sendo hipócrita. E a hipocrisia é um pecado. E quando eu falo sobre Deus escolhe as coisas desprezíveis, Deus escolhe as coisas loucas, é porque Deus escolhe. E eu era um desses. Eu nasci em um lar disfuncional. Eu vivi muitas humilhações, privações, junto com a minha mãe, que é uma mulher guerreira, trabalhadora, forte, mas pelas infelicidades e por não conhecermos Jesus como hoje nós conhecemos, a gente viveu muitas humilhações. Eu não lembro e eu não posso dizer, porque isso de fato nunca aconteceu, nunca passei fome, mas a gente já passou muitas necessidades de ter apenas um par de tênis. Os mais antigos vão até saber que tênis eu tinha, o famoso quichute. Eu não sou tão velho assim não, mas eu tive quichute. Quem já teve um quichute, digita aí, eu. Ô tempo. Outro dia eu estava aqui tomando um café com os meus filhos, né? Aí o Oliver, o mais velho, falou assim, papai, conta pra gente sobre a sua infância. Eu falei, filho, vamos mudar de assunto, vamos. Tá tão prazeroso, tá tão gostoso essa manhã, vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Porque para eles, né, a imagem que eles têm de uma infância é a da que eles vivem. Daqui a pouco, 7 horas, eu coloco o Oliver no carro e levo ele pro high school. A Clarinha, quando for 8h30, ela sobe no patinetezinho dela e a gente leva ela aqui no Miro, que tá aqui do lado. Né? Eles nem sabem, eles têm até dificuldade de saber o que é estrada de chão, porque aqui não é comum ter estrada de chão, né? Tudo asfaltado, onde você vai é asfaltado. Então, vamos pular essa história, vamos pular essa etapa, porque é muito aquém da compreensão deles. É por isso que os nossos filhos irão muito mais longe do que Deus tem nos levado, porque eles já estão começando em um outro nível de vida. Existe um ditado árabe que vai dizer que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. Mas eu creio no poder de Deus que ele é crescente. Então, eu tenho criado tempos fáceis, mas não para criar pessoas fracas, mas para criar pessoas ainda mais fortes. Essa tem que ser a minha mentalidade.
Porque os mesmos que criaram este ditado são os mesmos que vivem uma vida próspera e têm criado homens com mentalidades deturpadas para propagar muitas coisas que não condiz com os princípios da palavra de Deus. Então, os mesmos não vivem aquilo que eles criaram para dizer para mim e para você que a gente tem que criar tempos difíceis para os nossos filhos. Não. Eu quero favorecê-los ainda mais para que eles não tenham traumas, crenças, bloqueios mentais, para que eles voem muito mais no poder de Deus do que nós temos voado até aqui. Você concorda comigo? Você acha que seu filho tem que sofrer tudo que você sofreu? Eu acho que não. Eu acho que eles têm que, quanto menos traumas eles tiverem, pessoas mais bem-sucedidas eles serão em Deus. Porque a maior dificuldade que Deus tem, eu já falei isso algumas vezes, e eu falo entre aspas, no sentido de, a maior dificuldade que Deus tem comigo, com você, é de curar a nossa mentalidade, é de curar os nossos traumas. Por que a Bíblia tem repetidas vezes Deus dizendo, eu sou contigo, não temas, não desanimes, confie em mim. É porque tudo isso é Deus usando do poder da palavra para transformar a nossa mentalidade, a nossa incredulidade. E a incredulidade é a raiz de quê? De todos os traumas que nós vivemos. Que não começou só na gente, veio na genética. Outra hora eu falo sobre isso. Mas eu lembro que a minha infância, ela foi recheada de humilhação, sofrimento. Eu morei uma época na roça e era um lugar tão terrível que não tinha água. Então, até para o uso doméstico, eu tinha que carregar água num galão de 50 litros, num carrinho de mão. Você sabe o que é carrinho de mão, sabe? Os que vieram de uma realidade parecida sabem o que eu estou falando. Carrinho de mão é aquilo que usa para obra. Eu colocava um galão de 50 litros ali, num carrinho de mão, e eu ia na casa do vizinho, que devia dar quase 1 quilômetro da minha casa, numa estrada de chão arenosa, a coisa mais terrível, parece que aquela roda agarrava, parece uma agarrava, e era um esforço descomunal, porque enquanto o meu padrasto trabalhava, eu estudava, chegava em casa e tinha que ajudar minha mãe com os afazeres. Então, aqui está minha mãe, ó. Não deixa eu mentir, é verdade, filho. Então, nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos que Deus, de fato, ele escolhe as coisas improváveis. Porque se hoje, faça esse exercício, se olhe você no seu passado, se olhe você no seu passado, e eu pergunto se você mesmo se escolheria. Eu não me escolheria. Nunca. Never. Eu nunca me escolheria. Se você se olha há 15, 20 anos atrás, você se escolheria? Não, né? Mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Porque o verdadeiro ser se constitui ser escolhido por Ele. É estar em Cristo Jesus, é viver a plenitude do propósito que Ele tem para a nossa vida. Porque tem muita gente que acha ser alguma coisa pelo resultado que tem. E resultado, muitas das vezes, apenas mascara a realidade dos fatos. Meu Deus do céu. Você está entendendo isso? Então, todo o improvável, ele é o palco do poder divino. Eu lembro que quando Deus começou a mudar a minha realidade, a mudar o quadro da minha história, Deus me levou para a Argentina. Lá eu tive a oportunidade de empreender, de desbravar o mercado, expansão de mentalidade, quebra de algumas crenças. Mas Deus ainda estava tratando, tinha muita coisa que precisava ser tratada. Mas eu lembro que tinha muita gente que falava assim, eu estava ontem lembrando disso, que tinha pessoas que falavam assim, não, ele deve fazer parte de alguma seita, entrou para alguma seita. Porque as pessoas têm dificuldade de reconhecer o poder de Deus na sua vida. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que Deus faz coisas extraordinárias, porque quem está de fora não entende. Olha o que a Bíblia está dizendo, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Eles ficam confusos.
Tem gente que vai olhar para a sua vida e vai ver o que Deus está fazendo e muito mais daquilo que ele fará, e as pessoas, como diz o ditado popular, vai bater pino, vai bater cabeça. Como isso está acontecendo? Como isso pode acontecer? Em que momento isso aconteceu? Ah, deve estar fazendo alguma coisa errada. Deve fazer parte de alguma seita. Deve ter vendido a alma para fulano, para Beltrano, não é assim? Jesus Christ. Escreve aqui assim, ó. Deus vai fazer. Escreve isso aqui. Em nome de Jesus. Escreve aqui, ó. Deus vai fazer. Ninguém vai entender o que Deus vai fazer. Pode falar bem na real. Nem você vai entender. O salmista vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Olha essa expressão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Sabe o que ele está dizendo? Isso que está acontecendo é verdade? Me belisca. Eu quero saber se é verdade. Deus fez isso mesmo? Eu quero te dizer uma coisa, Deus fez. Deus está fazendo. Você não vai retroceder. As coisas não darão errado como você está achando que vai dar. Não. Toda oração, toda busca, toda entrega, todo preço que você pagou em obediência, nada disso será desperdiçado. Deus tem contabilizado no seu computador celestial. O Senhor está vendo. Deus está falando com alguém muito forte nessa manhã. Todas as suas lágrimas, elas foram recolhidas por um anjo e apresentadas diante do trono de Deus. Nada ficará desperdiçado. Nada será perdido. Está entendendo isso, meu irmão? Ninguém vai entender. E nem você. Porque eu lembro que tinha muitas vezes, lá mesmo, quando foi a primeira maior ascensão que Deus promoveu na minha vida, eu estava na Argentina, e olha que não foi um período que eu estava firme nos caminhos do Senhor. Deus ainda estava trabalhando na minha vida. Mas eu lembro que tinha dia que eu parava e eu começava a chorar sozinho. Eu falava, Deus, quem me viu, quem me vê. Eu falava para mim, quem me viu, quem me vê. Escreve isso aqui. Quem me viu, quem me vê. Vê se está certo isso aí. Quem me viu, quem me vê. As pessoas que falam, não é você que mesmo vai dizer. Quem me viu, quem me vê. Porque a obra que Deus faz é extraordinária. Porque para e pensa, e você há de concordar comigo, se ele é um Deus extraordinário, não tem como ele fazer uma obra ordinária na sua vida. Meu Deus do céu. O ordinário faz parte daquilo que nós mesmos fazemos. Nós vivemos uma vida, nós, entre aspas, eu não, mas uma pessoa comum, ela vive uma vida ordinária. E quando eu falo eu não falo por mim mesmo, eu falo porque eu reconheço o extraordinário de Deus sobre a minha vida. Você entende isso? Então tem muita gente que vai olhar, inclusive você mesmo, e você vai dizer, cara, quem me viu, quem me vê. E eu sabia que quando eu estava vivendo a primeira e grande ascensão da minha vida, foi Deus. Foi a mão de Deus, não tem como dizer que não foi Deus. Porque quando eu parava e lembrava de onde ele me tirou, dos lugares que ele me livrou, do futuro maldito que me esperava, não tinha como dizer que não foi a mão de Deus. Então eu declaro em nome de Jesus, mude as suas expectativas. Pare de achar que algo ruim vai acontecer. Lembra da live que eu falei? Comece a ter uma imagem de fé acerca de si. Comece a ter uma imagem positiva. E não positiva no sentido do positivismo, não, no sentido da fé. De crer que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida.
Porque todo improvável, ele é o palco do poder divino. Existe improbabilidade aí? Então o palco está pronto. Deus vai se assentar no palco da improbabilidade, vai manifestar o poder dele na sua vida. Todo sofrimento do seu passado ele vai se tornar o holofote da glória de Deus. As pessoas vão olhar e vão ver Deus resplandecendo o poder dele nas áreas que você mais sofreu na sua vida. Porque toda vez que o mundo diz não, Deus diz é agora. Anote isso. Toda vez que o mundo disse não para você, Deus disse é agora. Toda vez que as circunstâncias disse não vai acontecer, Deus disse eu vou fazer acontecer. Posso fazer uma pergunta? Por que querer aprovação de homens se você já tem a aprovação de Deus? Porque olha que poderoso. Deus não te escolheu porque você fez algo por merecer. Ele te escolheu porque ele te ama. Como? Porque os homens escolhem quem tem algo a oferecer. Deus escolhe quem já não vale mais nada. Meu Deus do céu. Vou segurar para mim não chorar aqui, meu irmão. Isso é muito forte. Os homens escolhem quem tem algo a oferecer. Deus escolhe quem não vale mais nada. Então, se ele te escolheu não valendo nada, porque é o que a sua palavra está dizendo, ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, as coisas fracas para confundir os fortes. Por que depender de aprovação de homens? Por que querer aprovação de homens? Você não depende da aprovação alheia. Você já foi aprovado por Deus, porque ele já te escolheu quando você não valia nada. Então, agora que ele depositou o valor dele em você, não queira mais a aprovação de ninguém. Eu não fico dependendo de aprovação de ninguém. Não fico mesmo. Com isso, não quer dizer que eu sou uma pessoa que não aprende, que não tem ouvidos ensináveis. Não, eu ouço, eu aprendo. Quando eu tenho algum desafio, eu peço conselhos, mas aprovação não, porque eu já fui aprovado por Deus. E isso não é ser orgulhoso, mas é reconhecer o que você carrega. Você carrega a glória, você carrega o chamado, você carrega a presença de Deus. Está entendendo isso? Meu Deus do céu. Porque quando você entende que quando o mundo diz não, é onde Deus diz sim, quando você entende que você não depende da aprovação de homens, porque você já foi aprovado por Deus, quando você entende isso, você está pronto para o de repente. Você está pronto para o de repente. O de repente de Deus pode acontecer na sua vida. Digita aqui, ó. Estou pronto para o de repente. Estou pronto para o de repente. Estou pronto para o de repente. Deus não está procurando pessoas capazes. Ele está procurando corações disponíveis. Porque todo capaz, ele é capaz por si só, mas ele às vezes não está disponível. Todo capaz se acha autossuficiente, mas ele não está disponível. Todo aquele que pensa ser alguma coisa, ele pensa por si mesmo. Então, quando eu apenas me disponibilizo, quando eu apenas inclino meu coração e falo assim como Isaías, Senhor, eis-me aqui. Ó, eu estou aqui. Eu reconheço que sem ti nada sou e que sem ti nada posso fazer. Eu reconheço que eu era um louco e o Senhor me chamou para confundir os sábios. Sabe por que Paulo diz que ele escolhe os loucos para confundir os sábios? Porque ele te dá uma sabedoria aquém da sabedoria desse mundo.
As pessoas vão ver você falando, ensinando, gerenciando, administrando, liderando, e as pessoas vão falar: de onde veio essa sabedoria? A Bíblia vai dizer que quando os líderes religiosos, as autoridades religiosas, ouviam os discípulos falando, eles sabiam que eles tinham estado com Jesus, porque eles sabiam que eram pessoas indoutas, sem instrução, mas que as palavras e o nível de sabedoria não era normal. Então, quando Paulo fala que ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, é porque os sábios que se acham sábios vão olhar para a sua sabedoria e vão dizer: essa sabedoria não é terrena. Não é normal a Josi falar como fala. Não é normal o Bernardo falar como fala. Não é normal a Dani ter esse tipo de... Não é normal. Tem algo anormal na vida dessa pessoa. Você entende isso? Então eu quero declarar em nome de Jesus que o de repente de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Se prepare para as maiores surpresas que estão vindo ao seu encontro. Se prepare para as maiores surpresas que estão vindo ao seu encontro. Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Meu Deus do céu. Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Eu quero declarar que o extraordinário de Deus está sobre a sua vida. Eu quero declarar que o extraordinário de Deus está sobre a sua vida. Todo improvável nas mãos de Deus faz coisas extraordinárias. Porque se ele escolhe os que não são para confundir os que são, se ele escolhe os loucos para confundir os sábios, se ele escolhe os fracos para confundir os fortes, significa que todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Você vai escrever isso hoje porque essa vai ser sua postagem. Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Você vai anotar isso aqui, ó. Você vai... Hoje, quando você der o print, você vai fazer exatamente essa postagem aqui, ó. Todo improvável... Só aqui, ó. Com acento bonitinho, né? Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Você vai fazer um print se você ainda não fez. Deixa eu dar um sorriso para ajudar. Vai lá, printa aí. Aí você vai postar no seu Instagram. Você vai me marcar lá nos seus stories. Eu vou repostar. Você vai botar assim, ó. Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. E aí você vai escrever lá, ó, Café com Rei. Você vai botar bem grande assim, ó, Café com Rei, e vai botar a frase embaixo. Café com Rei e a frase embaixo. Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Porque essa vai ser a sua realidade. Eu declaro que essa já é a sua realidade. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou declarar isso sobre a sua vida nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te pedir um último favor. Ao terminar, depois você vai lá no meu YouTube, você vai copiar essa live, você vai mandar nos grupos de WhatsApp, você vai mandar esse link para o número máximo, manda para os seus familiares. Tem muita gente que precisa ouvir isso nesse dia. Em nome, você fala assim, ó, não deixe de assistir. Você precisa assistir essa live. Porque eu tenho certeza que vidas serão transformadas para a glória de Deus. Os improváveis serão transformados em extraordinários. Você crê nisso, em nome de Jesus? Você crê nisso? Então deixa eu orar pela sua vida. Faz o print se você ainda não fez. Faz aí novamente, ó. Isso. Aí você vai postar Café com Rei e a frase embaixo.
Todo improvável nas mãos do Senhor faz coisas extraordinárias. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Deus, nesse momento, pela sua poderosa palavra. Como fomos ministrados, Senhor, nessa manhã. Como o Senhor falou com tanta graça, com tanta profundidade nas nossas almas. Senhor, a despeito de tudo que nós vivemos, de tudo que sofremos, hoje nós temos uma certeza. O Senhor nos escolheu não porque viu em nós algo extraordinário, mas que por meio da nossa improvabilidade, o Senhor decidiu fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós somos esse, Pai, e declaramos por fé que o Senhor está usando e usará ainda mais para confundir a sabedoria deste mundo, para confundir as coisas fortes deste mundo. Senhor, nós nos disponibilizamos diante da sua presença nessa manhã e declaramos, Senhor, cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade. Exatamente, Senhor, nessas áreas onde o inimigo massacrou os nossos antepassados, os nossos familiares e tentou massacrar a nossa vida. Senhor, traz uma medida de transbordo no nosso casamento, na nossa saúde, no nosso emocional, nas nossas finanças, em todas as áreas aonde mais sofremos. Eu creio que é nesta área que o Senhor há de nos levantar com mãos poderosas para fazer com que o inferno seja envergonhado para a glória do seu nome. Assim como foi declarado nesta manhã, todo o improvável é o palco do poder da sua glória. Nós nos disponibilizamos como pessoas que eram improváveis para sermos o palco da manifestação do seu poder. Opera em nós, Senhor. Faça em nós, porque nós reconhecemos que sem ti nada somos e que sem ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos o quão limitados somos diante do poder da sua glória, mas também reconhecemos a vocação que recebemos e nós nos inclinamos a elas. E nós declaramos que toda expectativa do nosso coração não está em homens, mas ela está no Senhor. Flua, Pai. Tenha liberdade de fazer. Tenha liberdade, Senhor, de agir. Nós nos disponibilizamos para a glória do seu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Seja abençoado em nome de Jesus. Saia daqui para impactar. Saia para impactar e viver os melhores dias da sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, porque Deus tem algo poderoso para o dia de amanhã também. Te espero amanhã em nome de Jesus.